Depois que ele parou de sair de casa, o Prota começou a focar em algumas coisas estranhas, contando o número de palavras em um livro, contando o tempo de cabeça para ver se acertava com o relógio, ou lendo palavras em inglês de trás para frente. O Prota acorda bocejando, achando que aquilo tudo ainda foi um sonho. Ele fica deitado na cama, pensando na vida. Eu parei de fazer essas coisas quando criei coragem de ligar meu computador de novo. Mas meu hábito de ler palavras de trás para frente, esse se manteve comigo. Jin Kyung fica surpreso por ter escutado Made in Japão em um mundo de fantasia. Ele achou muito legal, até aquele momento. O Prota acha estranho estar cansado, já que ele acabou de acordar. O tempo passa e anoitece. Sentado na cama, o Prota vê folhas no seu pé. Ele olha, surpreso, e duvida que seja sonâmbulo, se perguntando o que está acontecendo. Minha porta está trancada, então ninguém deve ter entrado. Podemos ver o pai e a mãe do Jin Kyung. A mãe, preocupada, comenta que o filho só comeu uma vez hoje. Ela vai até a porta do quarto dele, pergunta se ele está com fome e se quer comer. O pai, olhando aquela situação, desliga a TV e sai de casa. Ela observa o marido indo embora. Podemos ver, a situação não é boa. O pai está sentado do lado de fora. Ele olha para casa com um olhar de raiva e chama o próprio filho de lixo. Voltamos para o quarto do Prota. Distúrbio de ansiedade social, síndrome do pânico, fobia social. Rapaz, o Prota tá cheio de problema. Jin Kyung diz que não está evitando a família, mas ele sabe como eles vão reagir, então acaba evitando mesmo assim. Morrendo de fome, o Prota planeja comer depois de acordar. Ele vai até o PC e se pergunta se deixou ligado por muito tempo. Ele decide reiniciá-lo. Quando o PC dele se reinicia, o Jin Kyung some. Um rastro de luz é deixado no seu quarto. Um pôr do sol maravilhoso. Não é possível. Mais uma queda. Mais uma vez o Protinha desesperado enquanto cai. Maina caminha em meio à floresta. Uma pessoa, perto de uma barraca e da fogueira, chama por ela. Podemos ver que é um homem, o Sr. Jake. Maina pede desculpa pelo atraso. Jake fala que tá tudo bem, eles acabaram de voltar. Uma mulher de roupas vermelhas e um garoto fazendo prancha estão ao lado dele. Coitado do garoto, hein? Jake pergunta para Maina como estava. Ela diz que estava tudo em ruínas, tudo tomado por demônios. O vilarejo pegando fogo. O homem diz que os demônios também destruíram o Port Ring. A mulher de vermelho se levanta e pergunta para Jake do que ele está falando. E cadê o tio dela? O nome da mulher de vermelho é Elera. Jake responde que o conde de Port Ring conseguiu voltar para sua terra natal e que as ordens dele foram para escoltá-la. Elera fica aliviada. Jake comenta com Maina que ela retornou mais rápido do que ele esperava. Ainda mais ela, que teve que dar a volta por causa daquele mosquito gigante. A pequena invocadora ia contar o ocorrido, mas sabia que ninguém acreditaria em sua história. Eleira, com um sorriso cínico, se sente aliviada e pergunta sobre o vestido que ela mandou Maina trazer. A pequena invocadora, suando frio, essa mulher não deve ser boa pessoa. Jake tenta acalmar a situação, dizendo que a Maina nem pode fazer invocações apropriadamente e que é impossível ela entrar em um lugar cheio de demônios. A mulher de vermelho concorda. Eleira desdenha da pequena invocadora, falando que ela ficava sempre em último lugar quando estavam treinando. Maina concorda, inflando o ego dela, não vai ser punida assim. De repente, eles escutam um barulho na floresta. Jake reconhece. São os caídos. Ele diz que está muito tarde para ir adiante, então vai contar uma lenda antiga. Essa montanha tem um mestre. Ele está sempre observando o que estamos fazendo. Humanos pegaram madeira, caçaram, até mesmo levaram as frutas deste local. O mestre era gentil, então ele permitiu que eles pegassem tudo. Mas humanos sempre têm problemas em se controlar. Uma noite aparentemente calma, escutamos o mesmo barulho da floresta. Tá pegando fogo, bicho! Gritos de pessoas em meio ao fogo. Em meio às chamas, um homem grita de desespero. Surge uma marca de fogo no meio da sua testa.
Não importa onde nesta montanha, se alguém causou danos à natureza, o mestre iria enviar os caídos para levá-los ou marcá-los. Jake diz que destruir os caídos sempre foi uma opção, mas os caídos perseguem as pessoas que foram marcadas. Meina pergunta: se eles escutarem o sino batendo, isso significa que tem alguém na montanha que irritou o mestre. Jake confirma: o mestre dessa montanha é particularmente assustador. Eleira, brava porque o homem trouxe ela para esse local perigoso, manda Jake ficar de joelho ao lado do seu auxiliar. O menino fica todo se tremendo. Ele rebate, dizendo que por causa do mestre, os demônios não vão persegui-los. A mulher de vermelho entende. Ele, claro, fica aliviado. Maina pensa: isso foi surpreendente, Sr. Jake. Então, a garota lembra do ocorrido com o Prota. Ela pergunta para Sr. Jake: se um espírito invocado destruiria a montanha, o que poderia acontecer? Ele responde: o mestre enviará os caídos para pegar o invocador. Ela começa a entrar em desespero. Revela que usou um espírito para derrotar aquele mosquito gigante e que o nosso Protinha acabou destruindo algumas montanhas também. Os dois não confiam na garota, principalmente Eleira, que acaba rindo. Jake pede para a sua senhora ficar quieta e dá um esporro em Maina, não acreditando na história dela. O homem diz que eles têm que ficar em silêncio até os caídos terminarem. Eles escutam um barulho de sino bem próximo. Virando de costas, eles veem uma criatura grande, totalmente negra, com um símbolo no rosto. Barulhos de sino. A criatura olha para os três. Jake, num cagaço colossal, gagueja: Um caído? Por quê? Nós não fizemos nada! O caído começa a se contorcer. Ele vai em direção ao grupo, tentando marcá-los. O homem pede para sua senhora se afastar. A mulher de vermelho, com coragem, decide resolver a situação. Ela faz uma magia, invocando uma criatura de fogo. Maina admira o poder dela. Eleira invocou um Djinn. Jake vê que o Djinn acaba queimando as folhas, já que é uma criatura feita completamente de fogo. O caído vindo atrás deles parecia injusto até um minuto atrás, mas agora que Eleira começou o incêndio na floresta, não parece mais injusto. Ela apenas ri em resposta ao Jake. Eleira manda sua invocação de puro fogo destruir o caído. A criatura de puro fogo avança. O Djinn ataca o caído. O combate entre as duas criaturas é intenso. Jake fala para eles correrem, enquanto o Djinn segura o caído. Já que não foram marcados ainda, precisam sair dessa montanha rápido. A mulher de vermelho, com uma preguiça do cão, reclama: mas é cansativo durante a noite. Maina aponta para a batalha, tremendo toda, chamando a atenção do homem e da mulher para eles olharem. Os dois se viram. Uma horda de caídos fazendo barulhos intensos de sino. Agita a floresta. O Djinn tenta queimar o caído. A horda de caídos ataca o Djinn sem escapatória. Eles trucidam a criatura invocada por Eleira. Vendo isso, ela manda todos correrem. A horda vai atrás do grupo, avançando. Enquanto isso, vemos o auxiliar na mesma posição de antes. Tô dizendo, coitado, esse aí sofre. A pequena invocadora, correndo pela vida, acaba tropeçando. Se estabaca no chão. Levantando, cheia de dor, ela olha ao redor e não encontra ninguém. Ela chama por sua senhora e por Jake, mas perde eles de vista. As árvores balançam e Maina pergunta se é sua senhora. Novamente, som de sino. A criatura sombria aparece à frente dela. Olhando para o caído, a pequena invocadora se vira e sai correndo, gritando. De repente, esbarra em algo. Caindo para trás, ela olha. 3 caídos. As 3 criaturas maiores do que as árvores. Maina é arrastada, infelizmente marcada. Olhando para o céu, ela pensa no Lord Utuba e culpa dele também. Com a mão tremendo, tentando fazer sua magia, pedindo para ele ajudá-la. Se sentindo exausta enquanto é arrastada, ela não desiste. Ela consegue terminar sua magia, mas pensa que é uma inútil. Uma luz de esperança cai do céu. Em meio aos caídos, o nosso herói brilha. Com um pouso do herói mais brega que eu já vi, farmando aura, ele diz:
Estou de volta, né? Próximo capítulo podemos ver vários caídos. As duas criaturas olham para o nosso menino. Ele, sem entender nada, se questiona se isso não era só um sonho, afinal de contas. Vendo que até trouxe o mouse, ele pensa: eu peguei no sono por causa da minha narcolepsia. Pelo menos não bati minha cara no teclado. Maina, chorando, implora: Senhor Yutuba, ajude-me! Ai-chan! Olhando para cima, ele finalmente se dá conta das criaturas sombrias o cercando. Jin-kyung pensa: você quer que eu te salve dessas coisas assustadoras? Se isso não é um sonho, isso vai ser muito perigoso. Não, eu preciso pensar com clareza. Eu sou um super-humano que destruiu um monstro muito maior que essas coisas. Eu não sei porquê, mas eu sou muito forte neste mundo. O prota, no seu estado psíquico, começa a gargalhar. Este mundo deve ter sido feito pra mim. Eu não tenho medo de nada. Seus imbecis, vocês ousam... Os caídos ignoram completamente o maluco do prota, se viram e continuam arrastando a Maina. Ela chama por ele. Ele vai correndo, todo sedentário, chamando a Ai-chan, e a garota, claro, sem entender nada do que ele tá falando. Jin-kyung, achando que deveria ser incrível, mal chegou e só de correr um pouco já ficou todo cansado. Ai-chan responde que deve ter invocado ele enquanto realizava um treinamento intenso e pede desculpas. O nosso garoto pergunta o que deve fazer, já que não trouxe o inseticida com ele. Ela fica confusa, já que não sabe o que é isso. Ele tenta explicar. Deixa pra lá. Eu acho que você deveria chamar isso de varinha de condão. Ai-chan fica ainda mais confusa com o que é isso. Ele responde: é só você balançar e dizer o feitiço, para criar um uniforme indecente. Se fizer isso, sua defesa aumenta e você fica mais forte. A garota não entende nada do que o doido do prota tá falando. Jin-kyung percebe que a testa da Ai-chan está em chamas. Ela explica que é uma marca. Quando o caído marca uma pessoa, ela fica tonta e presa a uma corrente estranha. O nosso protinha vai tentar apagar a chama da testa dela. Deixa comigo. Ai-chan diz que não sabe se isso vai funcionar, já que a magia é muito poderosa e métodos tradicionais não vão funcionar. Ele então joga areia no rosto dela. Ah, meus olhos! Jin-kyung dá uns tapas na testa da garota. Parece que ela não tá gostando muito desse tratamento especial. A pequena invocadora fala pro Yutuba: acho que não tá funcionando. Os olhos dela nem abrem. A cabeça da coitada tá latejando, doendo e tá quente. Que loucura! Ele cospe bem na testa dela. Bom, parece que funcionou. A saliva exterminou a marca. Ai-chan, agora liberta, percebe que até a corrente sumiu. O que não sumiu foram os caídos, cercando a dupla. Um deles estende a mão, indo em direção ao nosso prota. Do nada o maluco cuspiu. Esse movimento inusitado fere o monstro, que começa a agonizar de dor. Espera, esses caras morrem quando eu cuspo neles? Vocês são fracos demais para me encarar! Um dos caídos morreu com o cuspe do prota, e os outros ficam vendo aquilo. Ai-chan e essa aí tá toda perdida. Eles se foram. Eleira e Jake são encurralados pelos caídos. Os dois Jins tacam bolas de fogo nas criaturas sombrias. Minha senhora, deixe comigo. Você deve correr. Do que você tá falando? Eu tô fazendo todo o trabalho. Os caídos desaparecem. Os dois ficam sem entender o que está acontecendo. Jake se pergunta por que os caídos deixaram eles escaparem tão facilmente. O homem escuta de longe um estrondo, um trovão. E isso se intensifica cada vez mais, o céu se fechando. Até o prota e a pequena invocadora podem escutar também. Tremendo, finalmente ele aparece. Um monstro colossal. Cada passo dele estremece tudo ao redor. Ele se levanta. Jake reconhece. É o mestre. Olhando para cima, impressionados com o que veem. O auxiliar na mesma posição de sempre, olhando para o monstro. O mestre, feito da terra daquele local. Pelo visto, ele não está muito feliz. Solta um rugido estremecedor, liberando sua raiva. O mestre, com um balançar de braço, manda uma rajada de vento em direção ao nosso garoto. Jin-kyung, todo confiante, acha que aquele movimento não fez efeito. A rajada de vento atinge os dois
e eles saem voando com esse golpe. O mestre destrói parte da floresta onde eles estão. Olha isso, o mestre é bem poderoso. E o Protinha tá na posição suspeita. Ai-chan vai até ele, tentando acordá-lo. Parece que meu corpo continua fraco, como sempre. Esse deve ser meu limite. Ao menos é o que parece. Eu apenas trouxe um mouse sem fio. Se eu tivesse um inseticida para usar neles... Espera, sem fio? Nosso garoto levanta do chão. Ai-chan chama por ele. O Prota pergunta: se eu destruir aquela coisa e voltar vivo, você faz um favor para mim? Ela aceita. Ele vai em direção ao mestre. Haha! Agora que você prometeu, acho que não tenho escolha a não ser voltar vivo. Ela diz que está começando de novo. O sentimento imbecil. Jin Kyung grita: espírito da velocidade! Espírito do fogo! Junte-se a mim! Ai-chan tapa os ouvidos de tanta vergonha. Deixem os polos terrestres! O próprio ar que respiramos! Jin Kyung tira uma pilha do mouse. Usando meu próprio corpo como condutor para direcionar 10 bilhões de volts no mestre, transformá-lo em cinzas vai ser moleza! Queime com as chamas do inferno! Não aconteceu nada. Nosso Protinha balança a mão tentando fazer o raio sair e nada acontece. Ai-chan chama: Senhor Yutuba! O mestre prepara mais um golpe. A pequena invocadora pergunta se eles deveriam correr. Haha, como eu sou bobo! O Prota muda a posição da pilha. Eu preciso posicionar a pilha de maneira apropriada. Um raio potente sai, jogando Jin Kyung para longe, deixando Ai-chan impressionada. O raio atravessa o mestre, causando um dano brutal. Em meio a relâmpagos e trovões, o mestre é consumido pelo golpe do Prota. Eleira e Jake veem de longe esse poder assustador. O auxiliar, coitado, testemunha os raios destruindo o mestre. Ai-chan, incrédula, olha para o raio. O ataque foi tão forte que jogou Jin Kyung para trás. O monstro colossal é trucidado. E esse foi o recap de hoje. Se você curtiu, não esquece de deixar o like. Isso ajuda o YouTube a entregar o vídeo para mais gente. Comenta aí o que você achou desse capítulo e qual manhwa você quer ver no próximo recap. Valeu por assistir e nos vemos no próximo vídeo.